Olá, boa noite. Estamos ao vivo aqui para mais uma live. Hoje para falar um pouquinho sobre gestão da imagem profissional. Então vamos aguardar aí o pessoal entrar para que a gente possa então tratar esse assunto que é tão importante para qualquer pessoa que está no mercado de trabalho hoje e que nós possamos então desenvolver este assunto com a Maria Alice Ximenes. E vai ser um prazer desenvolver esse assunto com uma pessoa tão expert na área, tão profissional, e eu tive o prazer, inclusive, de ser aluna da Maria Alice. Então, nós vamos trazê-la aqui hoje para falar um pouquinho mais sobre a gestão da nossa imagem profissional. Esses dias eu gravei um vídeo falando sobre a importância da imagem e a diferença da imagem e da identidade. Então, a imagem é a percepção que o outro tem sobre nós, e a identidade é quem nós somos e como nós vamos trazer isso, então, para a realidade. Ela já está aqui conosco, eu vou aceitá-la para que nós possamos então iniciar. Boa noite, obrigada pelo convite. Um prazer eu estar que agradeço. Aqui falando com você. Agradeço muito por você ter aceitado de primeira, com facilidade. Afinal de contas, você é uma mulher muito requisitada, com muito know-how, então é muito prazeroso para mim tê-la aqui para a gente falar sobre gestão da imagem profissional. Eu estava comentando que esse é um tema extremamente importante para qualquer pessoa que se encontra no mercado de trabalho ou que quer entrar nesse mercado, né, para atuar profissionalmente, e como a nossa imagem ela faz diferença no que nós falamos, né, na nossa autoridade. Sem dúvida alguma, é um tema de extrema importância. De fato, as pessoas são impactadas pela nossa imagem e é através daquele momento que a gente vai contar para o mundo, para quem interessar, o que somos, quem somos, o que queremos, enfim. É um momento que a gente marca uma presença especial, porque nos primeiros momentos a gente não conhece ainda o conteúdo, a competência, a capacidade, mas a nossa imagem ela vai impactar as pessoas de alguma maneira. Com certeza. Aproveitando, eu queria agradecer a presença de todos, fico feliz que a Daiane esteja aqui conosco, também da área de eventos, Vitor, Fátima, tem um pessoal aqui conosco. Eu gostaria só que vocês sinalizassem se o áudio e a imagem estão ok para vocês, e conforme vocês forem entrando, vão falando qual é a cidade que vocês estão, para a gente saber quem são as pessoas que estão aqui conosco, né? E como nós temos um público nosso, né, da Bruna Cardoso e da Xi, eu queria pedir, então, para você se apresentar, por favor, Maria Alice. Tá certo. Bom, eu sou a Maria Alice Ximenes, né? O meu apelido é Xi, todo mundo me conhece assim. Sou consultora de imagem pessoal e também sou formada em artes plásticas, mestre e doutora também na área de artes. Fui pioneira na Unicamp com projetos na área de moda e desbravei lá um território, uma mata virgem, e aí depois muitos outros pesquisadores deram continuidade a pesquisas nesse setor. Atualmente, eu sou professora universitária, sou coordenadora também de um curso de moda em Americana, na FATEC, e sou professora de disciplinas voltadas para a área da moda, como história da moda, pesquisa de tendências e, principalmente, dirigindo o meu birô, que eu fundei na década de 90, eu trago também cursos voltados para a nova realidade de mercado, de moda, e o curso carro-chefe é consultoria de imagem pessoal, e enfim, e é isso. Se Só isso. Coisa, depois Só isso, né? Uma pessoa bem gabaritada para estar aqui com a gente. Legal, eu vi que tem gente do Chile aqui, que prazer, que prazer. Bom, eu vou me apresentar rapidamente, porque eu vi que tem um pessoal que veio provavelmente do seu Instagram, então para quem não me conhece, eu sou Bruna Cardoso, eu sou produtora de eventos e também audiovisual, sou consultora de imagem, fiz o curso com a Xi e etiqueta e também assessora de comunicação e imprensa. Então, o meu objetivo hoje é mostrar para as pessoas a importância da imagem e, de forma geral, falar sobre a etiqueta profissional, a etiqueta corporativa, que é uma realidade para os dias de hoje que a gente não pode deixar, né? Xi, bom, vamos lá. A ideia aqui é fazer com que as pessoas entendam
qual é a imagem que elas refletem hoje e qual é a imagem que elas querem refletir para as pessoas. Então, para isso a gente tem o branding, né? Se você puder explicar um pouquinho para as pessoas o que é o branding, porque a importância disso, por exemplo, no meu caso, a minha empresa leva o meu nome, então eu sou a minha marca. Então, o branding ele está muito relacionado à marca. Eu queria que você trouxesse para as pessoas o entendimento de como ele funciona. E aproveitando, pessoal, encaminhem essa live para quem vocês acharem que é pertinente, clicando ali no aviãozinho para divulgar para as pessoas, para que elas também tenham a oportunidade de participar desse conteúdo. É isso aí. Quero agradecer que eu estou vendo a Diga X aqui. Stella, um beijo para você. Anne também. Muito obrigada pela presença. Vai ser muito legal ter vocês aqui. Várias pessoas queridas, o Lemis Clothing também. Léo, muito obrigada. Enfim, existe uma área muito interessante dentro da consultoria de imagem chamada Personal Branding. O Personal Branding é aquele que trabalha exclusivamente com imagem de pessoas que estão dentro do ambiente corporativo. Então, muita gente fala, é um marketing pessoal, é mais do que isso. Na realidade, o personal branding é algo ligado à gestão de uma imagem que você faz como se você fosse uma marca. Então, quando se tem uma marca, a gente pensa em quê? Missão, valores, a gente pensa em várias situações, várias questões, e aí a gente pensa assim, que de repente eu, profissional dentro de uma empresa, talvez eu tenha que arrastar junto comigo aquela missão, valores e tudo isso terá que ser traduzido de uma maneira coesa. Então, quando se fala assim, a pessoa na empresa tem que vestir a camisa, ou quando dizem assim, é importante o uniforme, na realidade, mais do que isso, né? Quando a gente fala de personal branding, a gente fala de uma imagem que você todos os dias cuida como se fosse uma marca. Então, você pensa em toda a repercussão que você vai causar através da sua imagem. Vocês vão falar assim, nossa, que bobagem. Gente, isso é uma coisa assim que hoje está em franco crescimento. Eu mesma sou contratada por muitas empresas para desenvolver esse tipo de trabalho, principalmente recrutadores de RH, e muitas pessoas me consultam muito para entrevista de trabalho. Né? Então é interessante porque, no fundo, todo mundo sabe que existe esse primeiro impacto, só que ele não pode ser só primeiro impacto. Né? Quando a gente fala de branding, a gente fala de um impacto que ele terá que durar dentro daquela impressão que você objetivou causar. Então, existe uma intenção e você vai ter que cuidar disso todos os dias para que você possa manter essa leitura, esse texto, né, que você escreve sobre você quando você se veste para desenvolver o seu trabalho, para crescer profissionalmente, enfim, para todos os objetivos. Você tocou numa palavra que eu acho que faz toda a diferença, a intenção. Então, a gente estuda, adquire conhecimento, desenvolve as nossas habilidades técnicas, que são os nossos hard skills, desenvolve as habilidades comportamentais, que são os nossos soft skills. E aí, o que é importante as pessoas entenderem é a imagem sozinha, ela não tem condições de manter, de segurar o nosso discurso se ele for um discurso ruim. Então, é importante que as pessoas entendam que a nossa intenção é trazer para fora o conteúdo que está dentro, é isso mesmo? Isso mesmo, Bruna, exatamente. É claro que num primeiro momento as pessoas não têm condições de fazer uma leitura sobre toda a competência, capacidade, nível intelectual, mas a partir de alguns momentinhos e que são tão rápidos, quando você começa a desenvolver um diálogo, quando você começa a se articular, se movimentar, seus gestos, o timbre de voz, ele começa a apontar para outras interpretações que vão ser decodificadas ao longo, né, do processo de conhecimento e de impressão.
né? Então, sem dúvida alguma, não adianta que estar com uma roupa impecável, de fato, não segura discurso ruim. É muito importante que a gente esteja alinhado com aquilo que é essência, aquilo que é valores, aquilo que é missão, né? Como se diz quando a gente abre um site de uma empresa, aquilo tem que ser contado de forma exteriorizada pela roupa. Então, às vezes a gente fala assim, puxa vida, né? A primeira impressão que eu tive daquela pessoa, mas depois quando ela começou a falar, então tem um ruído ali. Porque entendeu-se uma coisa e depois percebeu-se outra. Então, num primeiro momento, o que acontece? Você tem uma rápida impressão. A partir de alguns instantes que você começa a falar, né? Ter os seus gestos, atitudes e contar um pouco daquilo que é a sua capacidade intelectual, o que acontece? Esse combo, ele tem que casar com o lado de fora. Senão fica tem que ter alinhamento, né? Senão a gente chama de ruído de imagem, que é quando a pessoa te conta uma coisa, mas na real não é aquilo. Então, alguma coisinha tá errada. É a mesma coisa uma empresa super formal, uma empresa super tradicional, tem suas redes sociais, chega na sexta-feira e fala sextou, né? Um ruído. Por quê? Não condiz, Exatamente. Então, é importante que a gente possa exteriorizar aquilo que somos mesmo por dentro. Senão, a gente vai sempre causar uma impressão equivocada. E aproveitando, as pessoas às vezes acham que a consultoria de imagem ela trata somente de uma roupa para uma ocasião, e é muito mais do que isso. Afinal de contas, a gente estuda, né, faz um mapeamento ali da pessoa para quê? Para entender quais são esses skills, quais são essas... o que tem dentro mesmo dela para trazer essas habilidades para fora e mostrá-las por meio da nossa roupa, certo, Xi? Sim, por exemplo, existem muitos casos, né, que chegam para mim de clientes que falam, olha, eu tenho a mesma capacidade que minha colega de trabalho, ou então mais, porque eu falo mais idiomas que ela, eu fiz isso, fiz aquilo, e porque ela está crescendo profissionalmente e eu não saio do mesmo lugar. O que acontece? Então, há alguma coisa errada aí no meio do caminho. E muitas vezes essas pessoas buscam ajuda através da imagem. Então, algum código está sendo empecilho para que essa pessoa seja lida com essa capacidade toda que ela diz que tem. Então, o que acontece? Existe aquela imagem que a gente fala que é empoderar para aquilo que você quer. Então, se é, por exemplo, um cargo de criatividade, se é um cargo de maior sisudez, se é um cargo que exige que você tenha aquela postura de líder, né, de liderança, enfim, né? A sua imagem, sem dúvida alguma, vai ter que ser trabalhada. E isso, bem trabalhado, você começa a ser levado, não queria falar levado a sério, mas assim, você começa a ser lido de uma forma diferente. Exatamente, é a credibilidade, né, que a gente passa. O pessoal comentou aqui que gostou da água, que eu tô com uma taça da mesma cor da minha roupa, gente, foi sem querer. Adorei também, confesso. Amei. Obrigada. Aliás, você tá muito bonita, viu? Muito obrigada. Eu fiz um curso com uma professora muito boa, entendeu? Que deu inclusive, um detalhe. Eu ia falar desse assunto depois, mas como a gente já chegou, eu acho que vale a pena. Quando a gente fez a minha consultoria de imagem por meio do curso, nós entendemos que a minha imagem era bastante séria e fechada. Eu sou uma pessoa mais formal, um pouco mais séria, mas eu queria abrir um pouco a possibilidade de alcançar o cliente com mais facilidade. Então, eu queria criar uma acessibilidade. E clarear o cabelo, por exemplo, foi uma das atitudes que eu tomei para poder ficar um pouco mais, né, um pouco mais informal, sem deixar minha credibilidade, a minha autoridade, mas ficando um pouco mais próximo desse cliente, porque a minha marca, ela é uma marca um pouco mais séria, mas, exatamente, mas eu estou buscando aí fazer
algo que me aproxime mais desse cliente. Então, Xi, eu queria que você falasse de forma prática mesmo como que as pessoas podem passar essa nova imagem. De repente, ela quer ter uma imagem de mais acessibilidade, de mais autoridade, alguma coisa mais casual. Como na forma prática as pessoas podem fazer isso? Vamos supor, ahn, vou dar um relato meu, particular de momento que eu tinha algumas ambições e eu queria alcançar ah, essas minhas ambições, né? Eu Uhum, estava à procura de, dentro da empresa onde eu estava, de ascender. E eu tive sempre um estereótipo, uma forma assim, em que era a minha imagem registrada, que os alunos que tiveram curso ou pessoas que me conhecem há mais tempo sabem que eu sempre usei franjinha. Não franja assim como tá de lado, mas franjinha. Eu sempre usei franjinha, sempre, sempre, sempre. Sempre usei o cabelo comprido. E também usava o cabelo escuro, castanho escuro. E era terrível, né? Porque eu estava sempre tendo que retocar, porque começaram a chegar os brancos. E apesar que meus brancos começaram a chegar bem cedo, eles começaram a chegar com Ah, 18 anos. os meus também. Aí eu decidi criar fazer uma renovação, uma transformação de imagem, porque eu sentia que naquele momento era importante para o cargo que eu queria ocupar. E que de fato acabei conquistando. Então, as pessoas sabiam que eu estava sempre em congresso, expondo trabalhos, que eu tinha tanto um lado muito forte acadêmico, como também um outro lado muito forte de entrada com o mercado. Então, eu estive sempre muito presente, né, com a minha vida ativa como consultora de moda e também de Uhum. imagem. Consultora de moda, quando eu estou assistindo algumas empresas, né, em alguns projetos, e consultora de imagem, como quando é uma coisa mais personalizada mesmo. Tá. E naquele momento eu percebi que a franjinha trazia uma coisa muito jovem, muito graciosa, mas cobria essa área, que é a área do intelecto, essa área da testa, essa área que a sobrancelha até a nascente aqui do cabelo. E essa é uma área que, quando a gente deixa livre, é, a leitura que se faz é que é uma pessoa que usa muito a razão, né? É uma pessoa que não tem aquela dispersão, né? Aquela coisa meio, Uhum. ai, será que eu der uma tarefa? Será que se eu der uma tarefa de alta responsabilidade, será que essa pessoa vai ter condições de executar? Né? Olha Será? só. Enfim, então, foi uma das coisas, uma das primeiras coisas que eu fiz foi eliminar a franja e o comprimento do cabelo. Eu cortei meu cabelo e ainda usava o meu cabelo escuro. Já foi um momento interessante em que eu comecei a perceber que as pessoas estavam ah, lendo a minha imagem de uma maneira diferenciada e com, né, a repercussão, né, ou seja, a devolutiva que eu tinha era condizente com os meus anseios. Muito bem. Com a questão dos brancos e tudo mais, e do meu cabelo escuro começar a pesar muito em função de idade, essas coisas, eu decidi não brigar mais com os brancos e me juntar a eles, e acabei assumindo um tom. Muita gente fala loira, mas na verdade ele é um cabelo platinado, né? Ele é um cabelo que ele puxa mais para um grisalho, né? Ele tá Uhum. mais para um branquinho e tal. E isso foi o diferencial que eu encaixei dentro da minha área de moda, porque eu queria continuar com uma cara de alguém da moda, né? Eu queria Moderna, né? ser reconhecida com um corte moderno, com uma cor de Uhum. cabelo que não fosse um grisalho natural que eu deixasse, enfim. E de fato, eu acabei conquistando aquilo que eu queria e foi um processo de trabalho de imagem. Aqui eu estou falando muito do cabelo, da cor do cabelo, mas o processo é estilo Unicamp. Eu gostava muito de roupas tipo indianas, amava usar
calças tipo saruel, assim, era bata, essas coisas eram muito, tinha muito a ver com, né, professora de ilustração de moda e tal, alguém da área das artes. Mas naquele momento, para o cargo que eu ambicionava, eu tinha que traduzir uma outra coisa. E foi o momento que eu comecei a entrar num universo de paleta de cores diferente e também de corte de roupas também que traduzissem essa imagem, né, de mudança. E deu certo. Então, isso é um relato pessoal. Também tem relatos de pessoas que muitas vezes falam, eu não sei porquê, eu sou diretor de uma empresa e os meus funcionários parecem que têm medo de mim. Eu quero ter uma proximidade afetiva e eu não consigo isso. E aí, o que acontece? Ele, né, e isso foi fato, né? Eu atendi, de fato, uma pessoa com esse tipo de necessidade pontual e ele queria uma imagem mais leve. E aí, assim, foi a morte quando eu falei, olha, sua sobrancelha avança muito essa região aqui do nariz e dá a impressão que o senhor está sempre bravo. Mas eu não tô, eu falei, mas quando a gente olha, a impressão que se tem é que existe sempre uma seriedade muito grande. E a questão do cabelo também, que ele tinha hábito de passar goma, gel, essas coisas, e tava sempre muito assim, não saía um fiozinho do lugar, então era aquela coisa assim, nossa, Extremamente séria, né? não dá para errar com ele, não dá para errar de jeito nenhum, porque tudo tem que ser tão certinho que nem o cabelo ele deixa movimentar, né? Enfim, então a gente também trabalhou essa imagem, né? Também o visual das roupas, a gente também apostou daí o contrário, numa paleta de cores muito mais alegre, né? Num despojamento maior das peças, enfim. E acabou dando super certo. Às vezes acontece o contrário. Também tive casos de colegas de trabalho que muito jovens, no caso alguns muito jovens, mas com uma condição intelectual muito alta, pessoas que já tinham assim morado em outro país, feito muitas coisas importantes e a imagem não fazia jus a isso. E as pessoas acabavam se sentindo o quê? Acabavam se sentindo de uma maneira, como eu posso dizer, intimidadas, tá? Ou mais do que isso, né? Mais do que intimidadas, se sentiam assim, isso não é para mim. Esse cargo, realmente, as pessoas não me veem nesse cargo, né? E aí eu me lembro que eu perguntei, eu falei, mas você se vê nesse cargo? Você gosta desse trabalho que você faz? Você queria ter crescido e ido para esse cargo? Claro, claro que sim. Então, é hora de investir numa mudança. Eu quero parecer mais velho. Eu falo, não, não precisa parecer mais velho. Você precisa de uma roupa que traduza essa seriedade que vai trazer para você um conforto estético e um conforto emocional. Porque aí você vai se sentir muito melhor, né, diante, né, daquilo que as pessoas têm. E aí, assim, eu falei, olha, o dia que você for trabalhar de camiseta, de calça jeans, de all-star, tenha um blazer na cadeira penduradinho. Eu sempre tenho, Bruna, um blazer lá. Tem uma Faz toda a reunião, vai ter diferença, né? toda a diferença. Você colocou por cima, você já mudou completamente. Aliás, para mim, blazer é sinônimo muito de ambiente corporativo, de trabalho. É uma peça que nasceu nos anos 80, que era bem a época dos IUPs. Então, a gente vê que traduz muito isso. Aí foi também, deu muito certo. Que bom. A Daiane fez uma pergunta que é legal até porque você acabou de falar sobre transformação. Essa transformação, ela deve ser feita aos poucos ou de uma vez só? Assim, você muda tudo de uma vez. Como que você sugere que seja feito isso, Xi? Na realidade, nunca é abruptamente, mas dependendo da urgência de cada cliente, né, da necessidade que ele tenha e sempre respeitando, né, a identidade dele, mas assim, respeito sua identidade, mas o que você está buscando comigo não é só uma coisa voltada a eu quero representar o que eu sou de verdade, quero que as pessoas saibam. Isso é imagem pessoal, imagem corporativa, branding, né? Personal branding. A gente vai olhar para
o que é que você quer que as pessoas vejam em você. Ou seja, que lugar você quer ocupar dentro dessa empresa? Conta para mim. Meio que Muito bom. assim, né? As pessoas falam, ah, É, imagina, né? Eu falo, coloca mais fé na tua imagem, hein? exatamente. A pessoa tem que se ver daquela forma para que ela possa, então, expressar o que ela quer e, então, nós entendermos qual é essa realidade que ela está buscando, né? Porque se a própria pessoa não sabe o que ela quer, aí fica um pouco mais difícil de nós Exato. colocarmos esses pontos para ela, né? Pois é, então. Há um tempo atrás até observava, porque eu estou sempre olhando muito também as redes sociais, como as pessoas se mostram, né? E como elas se Uhum, apresentam para o mundo. É uma vitrine, queira ou não queira, né? É uma vitrine e hoje os sem dúvida. recrutadores, os recrutadores de RH, eles procuram muito também nas redes sociais para entender, né, um pouco daquilo que é a pessoa, enfim. E aí eu via que tinha uma determinada pessoa que estava ansiosa por uma vaga, né, num determinado local de trabalho e tudo mais, mas ela não se decidia muito se ela ia ser menininha ou se ela ia ser aquela mulher catedrática, se ela queria ser realmente aquela pessoa que, se você falar, olha, você vai ser reitora da universidade, sabe? Ela não sabia, ela ficava transitando muito sem, Um sem objetivo uma claro, definição. talvez. Sem uma definição. Ela não conseguia. É o que você disse. A pessoa, quando ela não sabe muito também o que ela quer, é complicado. Eu normalmente falo assim: tente ver você representando esses papéis. Tente imaginar você nessa empresa trabalhando. Como Muito você bom. acha que você deveria ser? Você acha que como você é no seu dia a dia, no lazer, com a sua família, com teus amigos, quando você vai tomar teu chopp e tal, você acha que assim você pode ser desempenhando esses papéis, ganhando esse salário, que é o salário que você acha justo? Você acha que a sua imagem conta isso? Então, imagine você representando esses papéis, como você está vestida, e imagine com uma proposta que eu vou te mandar. Então, nunca é uma coisa goela abaixo, nunca é Uhum. algo forçoso. Olha, é assim que tem que ser e pronto, e acabou. Algumas opções dentro daquilo que você almeja. Legal. E de forma prática, você tem algumas sugestões, de repente, você já comentou sobre a sua experiência com o cabelo, mas estilo de roupa, tipos de sapatos, tecidos, cortes de roupas, cores claras ou cores escuras? O que você tem aí de sugestão para orientar em relação ao tipo de imagem que a gente quer passar? Legal. Bom, quando a gente fala de cores, a gente sabe que quando se veste uma roupa mais escura, você tem uma formalidade, você se empodera Uhum. muito mais. Dependendo se você vai apresentar, por exemplo, um projeto novo e você quer vender um novo projeto para a empresa, se você se sente mais seguro, vestido de preto, claro que é uma ótima opção. Dependendo do projeto, vamos supor que você vai apresentar uma linha dinâmica e criativa, não tem nada a ver tá de preto, né? Vai ter O muito preto mais já a não ver. cabe. Já não cabe. Isso é uma forma até legal da gente mostrar que nem sempre o preto é uma opção para tudo, né? Exatamente. Porque todo mundo fala, se vestir de preto não tem erro. É uma forma de também não ser muito criativo, né? É uma forma Uhum. também de pensar assim, apostou nisso porque não foi criativo o suficiente para pensar numa composição de cores, enfim. Então imagine uma área, né, para um designer trabalhar. E aí de repente a pessoa vai, né, fechadinha daquele jeito e aí você fala, nossa, não consigo Poderia ter comprar esse ousado mais projeto. até, né? Uma ousadia que pode ser num colar, uma ousadia que pode ser num brinco, uma ousadia que pode ser num corte da roupa, enfim. Eu vou falar aqui primeiro das cores, depois eu entro na questão dos cortes, dos tecidos, enfim. Perfeito. E aí, o que que acontece, Bruna? As cores claras, elas dão mais acesso, né? É uma cor assim que torna você muito mais afetivo, dependendo, né? Se você vai, por exemplo, vender um projeto sustentável,
Se você tiver com uma roupa de cor clara, você parece muito mais honesto e transparente, especialmente os tons de azul sempre são os mais queridos quando se fala em transparência. Não é à toa que os políticos se vestem muito de azul, mas vamos deixar isso para Tudo tem lá. um porquê, né, gente? Tudo. Eu já assessorei políticos, né, com a imagem e existiam muitas questões. Um dos códigos era também estar sempre com a camisa dobrada, né, e nunca abotoadinha no punho, sempre dobrada no braço, porque dá aquela ideia, né, de mão na massa, de alguém que está assim trabalhando, que está próximo ali do povo e tal, enfim. Mas enfim, vamos deixar política de lado, apesar de a gente estar vivendo, né, esse período, esse momento. E assim, o que eu vejo é o seguinte, que se eu vou vender algo sustentável, eu acho que vai combinar muito mais eu estar com roupas claras. Se eu vou vender algo muito criativo e que é uma área que vai se tocar de um colar, o design de um colar, ou então as cores que eu utilizei, ou enfim, ou o corte do cabelo, enfim. No caso, as cores coloridas, como a gente chama na moda, elas vão ser muito mais impactantes. Quando você tem um ambiente que você não conhece, quando você tem um ambiente em que você quer se proteger, um ambiente em que você quer estar mais empoderado, quando você quer vender uma ideia e que é uma coisa muito diferente. Quando você se veste de preto, você não só preto, mas cores mais escuras, você tem uma espécie de superfície blindada, né? Como se você estivesse... Até porque energeticamente a cor também tem essa associação, né? Mas, enfim, às vezes o preto é muito interessante e indicado, mas não é sempre não. Às vezes, o fato de usar cores neutras e suaves vai muito bem. Às vezes, o fato de você usar cores muito chocantes, né, e contrastantes, cores complementares na cartela, né, que são bem opostas no círculo cromático, às vezes é o melhor. Então, tudo vai depender de que situação. Vamos supor, a pessoa fala, eu vou receber uma premiação por um livro que eu escrevi e a universidade tal vai me dar um prêmio. E, enfim, qual seria a cor para aquele momento? O que você quer expressar? Você quer expressar alegria, satisfação, entusiasmo, proximidade? Há uma cor adequada para aquela situação de você e sua trajetória profissional comemorar um fato, né? Um episódio, um evento dessa natureza. E às vezes até caberia, de repente, uma cor vermelha, de muito entusiasmo, de muita alegria, de vida. Mas às vezes o vermelho pode ser uma cor muito prejudicial, né? Para determinados outras situações. Enfim. Sem dúvida. Né? A área da saúde, por exemplo, né? Pela área da saúde, aí de repente, né? Talvez não convém, né? Não convém. Mais ou menos Aproveitando, por aí. a Bianca, arquiteta, ela é minha irmã e ela fez uma pergunta em relação ao tipo de cor e roupa que o arquiteto deve usar na apresentação e eu acho que a sua explicação ficou muito condizente até com isso. De repente, se o projeto é um projeto mais clássico, uma cor mais clara, se já é um projeto mais moderno, de repente ela pode se apresentar de forma um pouco mais criativa. Você concorda? Você acha que essa é uma forma interessante de interpretar o melhor look para aquele momento? Uma coisa que se pode investir bastante em arquitetura é na questão da modelagem, dos cortes. Tá? Quando eu falo corte, é a silhueta, é a modelagem. Geralmente, arquitetos gostam de vestir formas geométricas, formas mais retas e menos arredondadas, menos movimento e maior formas mais rígidas, angulosas. Então, eu percebo que até na roupa entra esse posicionamento da arquitetura, né? De cortes diferentes, né? E tanto que existe, né, um tipo de modelagem que a gente fala, né? Modelagem arquitetônica, que tem às vezes recortes, mas tudo é sempre dentro de uma simetria muito grande. Tudo que é mais geométrico, a gente tem sempre essa associação com quem trabalha com
áreas do tipo, por exemplo, arquitetura. Quando a gente usa Muito legal. formas mais arredondadas, mais circulares, com muito mais movimento, onde dê a ideia de curvas e sinuosidades, você traz muito o olhar para o seu feminino, para contorno do corpo, para acentuar essa coisa do lado feminino, enfim. Uhum. Então, tudo depende muito, né, da situação e o que você de fato vai desenvolver. Em alguns momentos, por exemplo, no corporativo, eu acho que até para uniformes também, eu procuro usar o mínimo possível desse tipo de estética. Eu procuro, assim, trabalhar mais com a simetria e menos com a questão da sinuosidade. Muito embora teve uma empresa que eu desenvolvi para eles toda a parte de design, né, de uniformes e tudo. Uhum. E era uma calça alfaiataria com bolso faca. Não sei se todo mundo sabe aqui o que é bolso faca, mas o bolso faca é aquele bolso que fica bem rentezinho no quadril, que ele não tem aquela parte circular arredondada, ele é como se fosse um corte retinho do lado. Quando você põe a mão na costura do lado, tem ali o bolso. O que acontece? Muitas funcionárias da empresa não utilizaram como deveria, porque a calça ela tem o quê? Ela tem aquele corte bonito de alfaiataria, mas ajustaram tanto o uniforme, tanto que perdeu aquela cara do corte alfaiataria. E o que acontece com o Uhum. bolso faca? O bolso ele fica aberto dos lados, que é muito deselegante, né? É uma das marcas de que a roupa não está servindo bem, a roupa não está Aham. ajustada ao corpo. Só que aceitam o uniforme e depois acabam fazendo ajustes para se adequar à sua natureza, né? Ao seu gosto particular, às suas escolhas, mas não é por aí. Né? Quando a gente recebe o uniforme de uma empresa, a gente tem que saber que a gente está vestindo algo que seja extensão da empresa. Você perguntou Exatamente. até de Representando a casos empresa, né? representando a empresa. Houve um caso, não fui eu que atendi, mas eu sei que uma colega minha consultora atendeu, que foi uma funcionária de uma agência de comunicação que tinha um cliente, não me lembro na época se era De Pascoal, eu sei que era alguma coisa nesse segmento, e Uhum. ela foi para fechar um grande negócio com eles lá, e eles pediram uma outra pessoa para atender, porque eles não estavam colocando fé e confiança na pessoa que estava dando atendimento, tá? Como ela estava vestida? Ela estava vestida como ela gosta de ser, de Hum. rasteirinha, né? Blusa de alcinha fininha, bem soltinha, né? Não gosto de usar sutiã, enfim, Hum. complicou, né? Difícil passar Então, credibilidade dessa forma, né? exatamente. E ela ficou muito mal com isso. E na época eu lembro que essa minha colega consultora, ela falou que estava atendendo e que a pessoa estava assim muito arrasada, estava assim, como aquilo mexeu com ela. Mas às vezes é pela dor mesmo que a gente vai sentir os efeitos da nossa imagem, né, Bruna? Sem dúvida. É o que a gente tem buscado ressaltar, claro, alinhado às nossas competências, a imagem faz toda a diferença. Afinal de contas, ela é a nossa comunicação não verbal. Então, quando as pessoas nos veem, a primeira impressão é a que fica. Depois a gente pode trabalhar isso, caso a primeira impressão tenha sido ruim, através do nosso discurso, o tom de voz, as questões que você já colocou. Mas inicialmente é a apresentação que vale, né? A imagem que fica na mente das pessoas. Sem dúvida, é isso mesmo. Você tinha perguntado também de tecidos, né? Existem tecidos que têm uma capacidade e um peso muito gostoso no corpo que não marca as nossas formas e deixa a gente muito à vontade, muito natural, né? Uma pessoa que também vai trabalhar vestido com uma roupa que não está se sentindo bem e à vontade causa muita impressão de insegurança, de alguém que está com alguma coisa está incomodando, enfim, pode transparecer muitas situações. E o tecido, porque às vezes tem um corte impecável, né? A modelagem é linda, é maravilhosa, a escolha da cor, mas se o tecido também não for adequado,
Tem tecidos que agarram o corpo, que eles ficam próximos demais do corpo. Tem tecidos que tem, por exemplo, todo mundo fala assim, tecido que tem peso. Se a gente pegar uma viscolaicra, ela tem peso. Mas é um tecido que marca o corpo da gente demais. Se tiver uma espinha, vai aparecer ali no tecido. Então, alguns tecidos a gente tem que ter cuidado e tem que evitar. A gente deve buscar mais os tecidos planos, né, Xi? Eles têm um caimento melhor, né? Preferencialmente, a gente vê que nas empresas, quando se investe em uniformes, eles escolhem geralmente cores neutras, não necessariamente claras, porque as cores claras, né, sujam muito. Então, geralmente, ou é azul marinho, ou é vinho, ou é um verde petróleo, né? A gente vê que geralmente são essas cores neutras. O azul marinho quase sempre é uma cor que ganha muito, porque é uma cor que fica bem para praticamente todo mundo. Mas o tecido, ele é uma coisa que impacta muito. Então, a escolha do tecido, né, geralmente é o tecido plano. Para uniformes, geralmente é o tecido plano. Então, também vai acompanhar. Tem tecido que se movimenta muito, né? Tem tecido que tem um corte que você, do início do dia até o final do dia, vai estar bem com você. Porque parece mentira, mas no momento que a gente se dá conta que a roupa não está trazendo para você, você sentindo com você, sem ninguém falar nada, não está trazendo para você aquilo que você precisa, né? Confiança, autenticidade, autoestima, você vai ser prejudicado no desempenhar dos seus papéis. Então tá aí já o benefício de desenvolver a gestão da sua imagem, né? Isso transparece no seu trabalho, na sua forma de atuar, nos seus projetos que você vai colocar em prática. Então, os benefícios da imagem, da gestão da imagem são inúmeros, né? Às vezes a pessoa, ela nem tem ideia, nem tem dimensão do quanto isso faz diferença no bem-estar e na produtividade. Sim, exatamente. Porque a partir do momento que a gente se sente confiante e que a nossa autoestima está boa, né? Que a gente tem, né, o autoconhecimento, né, a autoconfiança, a gente tem autoestima, a gente tem o quê? A gente tem uma tranquilidade maior para a gente desenvolver tudo que a gente tem para fazer e a gente consegue apresentar com segurança. Então, ter segurança para desenvolver inúmeras coisas, especialmente quando se fala de ambiente corporativo, de trabalho, é fundamental. Porque quando a gente se acredita, todo mundo acredita na gente, mas quando a gente não se acredita, vai ser difícil. E a roupa, a aparência, tem muito isso, não só, até o perfume. Mas acho que depois a gente vai falar disso, perfume, acessório. Acho que depois a gente vai falar disso, né, Bruna? Se você quiser, nós temos aí quase um pouquinho mais de 15 minutos. Se você quiser falar, já fica à vontade. Eu só queria ressaltar, o tempo passa muito rápido. Eu queria ressaltar que a Lívia comentou que tem a dificuldade com a oscilação de peso. Então, que ela compra roupas de qualidade, mas acaba perdendo. De repente, encontrar uma numeração que se adeque, um modelo, um tipo de colete, uma terceira peça, pode ser uma ideia? Sim, com certeza. Tá muito bem essa Bruna, viu? Nossa, tá se saindo Fui muito bem ensinada. bem. Tá muito bem. Sim, o ideal é que a gente tenha roupas que deem pra gente a possibilidade, por exemplo, peças que tenham elástico para também não ficar comprando roupa e perdendo, comprando e perdendo, manda ajustar, manda soltar. Então, peças que tenham elástico, peças que sejam soltas e que a gente tenha o quê? Às vezes como um argumento bacana você jogar uma bolsa estilosa, um brinco bonito ou um colar bacana, enfim. Mas que você invista mais nesse statement, que seriam esses acessórios, do que usar roupas que sejam muito na numeração exata. Eu tenho feito muito isso, eu tenho optado muito por peças, mesmo peças no estilo envelope, que eu gosto muito, mas eu tenho investido muito em kimono, eu tenho investido muito em pantacur, eu tenho investido muito em calça modelo pijama, em peças que cubram o quadril e depois eu jogo uma terceira peça por cima e aí fica tudo legal. E dentro sempre desses tecidos que atendam ao nosso clima,
né? Quando a gente fala de terceira peça, todo mundo fala socorro, com esse calorão para o nosso país, né? Enfim, mas existem as peças que são mais leves e que salvam a nossa pele e criam também uma estética muito positiva. Então, o conselho é esse, viu, Lívia? Então, eu tô te falando até por experiência própria e aproveitando até que nós estamos nesse momento em que as pessoas estão querendo vivenciar mais esse conforto, né? Se vestir com mais conforto, a própria vinda do tênis com uma força tão grande para se usar com absolutamente tudo, já é prova disso, mas no corte das roupas também. Legal. E também tecidos leves, né? Buscar tecido com mais fibras naturais ajuda bastante para a gente aguentar o Sim, calor. Eu sinto bastante exatamente. calor, então eu tenho buscado tecidos que sejam mais confortáveis. As pessoas hoje estão se preocupando mais com a procedência, né, do tecido. Querem saber esse tecido, que tecido que é? Ah, é linho? Amassa muito, mas ele vai amassar só onde tem a quebra bonita do braço, da perna. Ele vai ainda assim convencer, ou então não, eu vou ficar muito amassada, posso dar um ar de desleixo, mas é importante a gente vestir tecidos naturais. As pessoas estão fugindo dos sintéticos, as pessoas estão querendo, e assim, felizmente, a gente está vendo um crescimento nessa área, né, de investimento maior das marcas nos tecidos naturais e Com tecnológicos. certeza. Muito bom. Pode entrar na questão dos perfumes, acessórios. Eu só queria ressaltar, infelizmente ela não está aqui conosco, mas a Marina Torresan é uma estilista que sabe usar acessórios como ninguém. Então Ela ela é ótima. transforma o look com um acessório, né, Xi? Ela foi sua aluna Lembro. também, se eu não me engano. Sim, ela chegou a fazer um curso comigo e foi minha aluna na faculdade também. Bom, a Marina é uma querida, né? Uma amiga de longa data. E quando ela era bem menininha, ela chegou a ser modelo, desfilou para mim. Isso faz muito, 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 muito tempo. Ela ainda é Legal. uma menina, mas hoje ela traduz essa imagem dela muito bem de consultora. E ela tem uma sacada muito boa com os lenços. Ela trabalha muito bem com lenço. Eu cheguei a adquirir uma peça que é a criação dela, que é o lenço com o cinto junto, que você joga aquilo na roupa, a sua roupa já vira ouro na Transforma. hora. São as scarf Transforma. belts, né? São os scarf belts, isso mesmo. E então, esses acessórios todos, eles trazem, eles são parceiros no momento em que você quer, por exemplo, fazer uma produção, mas você se sentir bem confortável, bem à vontade. Às vezes, um lenço, uma pashmina, enfim, vai trazer exatamente aquele toque que às vezes a roupa precisa. Então, um lenço, um colar, um brinco. Claro que na consultoria de imagem a gente analisa tudo direitinho, o colar, qual é o tamanho, qual é o comprimento, que tipo de metal, que cores, para brinco também, mesma coisa, enfim. Então, são peças que valem a pena, inclusive bolsa. E entrando nessa questão de acessórios, a gente só tem que tomar cuidado que, vamos supor, que eu vou estar digitando num local onde tem várias pessoas trabalhando comigo e eu tô lotada de pulseira, né? E aí eu vou estar, todo momento que eu vou estar digitando, vai estar aquele barulho todo, né? Aquele barulho de Sabe que era um detalhe acessório. que eu pensava também, porque a pulseira e o sapato, porque eu sempre fiz fotos, né, na assessoria de imprensa de muitas reuniões com autoridades, palestras, enfim. E aí eu tinha que tomar o cuidado com o salto para andar pela sala e com as pulseiras por conta da câmera, que eu estava o tempo todo manuseando a câmera fotográfica, tinha que tomar cuidado também para não fazer todo esse barulho. É um detalhe muito importante que às vezes Olha a aí. gente não presta atenção, né? Pois é, exatamente. E quem usa, às vezes, está muito acostumado a usar bastante coisa, com bastante penduricalho e tal. O que acontece? Naquele momento que ela está ali digitando e chacoalhando as pulseiras que vão fazer barulho, às vezes pode irritar outras pessoas, pode atrapalhar a concentração, enfim. Então, essa é uma das questões. A outra coisa também é que em ambiente de trabalho a gente tem que ter muito cuidado com o perfume. Se você vai sair à Entendi. noite, tudo bem. Ah, eu adoro perfume doce. Beleza, então você vai usar esse perfume para você sair com teus amigos, enfim, né? Mas
no dia a dia de trabalho tem pessoas que são alérgicas, tem pessoas que vão ser Uhum. obrigadas a ficar sentindo aquele perfume o dia inteiro e às vezes é um perfume que não é apropriado para o dia, né? Eu até brinco muito, né? Muitas alunas falam assim: ai, mas você quer ver um perfume que eu odeio? Chanel número 5. Eu falo, mas o Chanel número 5 Minha ele mãe tem que adora ter. Chanel 5. Eu amo, eu amo. É um perfume para ser usado à noite e mais no tempo mais friozinho. Então, o que É que igual acontece? Dolce Gabbana. Eu amo Dolce Gabbana, mas não dá para sair de dia com ele, né? Não, eu amo o Light Tem que Blue. tomar cuidado. Dolce Gabbana Light Blue, eu adoro ele. Mas eu adoro para quando eu vou sair para jantar com meu marido, ou se eu for numa Uhum. festa. Eu acho que ele é perfeito. Ele tem aquela coisa assim de noite, de glamour, ele tem aquilo. Mas para o dia a dia, para o trabalho, geralmente as fragrâncias que são mais amadeiradas, mais cítricas, são mais adequadas. E sempre precisa ser muito comedido com isso para não ficar também. Tem gente que usa muito perfume, né? E aí isso também é um sinal de deselegância em ambiente de trabalho, não dá. É, a Daiane acabou Enfim, de perguntar se para o dia é melhor apostar no cítrico, você acabou de dar a resposta. isso mesmo, Daiane. É isso aí. Exatamente isso. A questão da maquiagem também. Tem pessoas que gostam muito de maquiagem, tem pessoas que odeiam maquiagem. E tem Nossa, pessoas que eu não amo odeiam maquiagem. maquiagem, então tem que ter aquele bom senso, né, do tipo de maquiagem para a ocasião adequada. Somos duas, Bruna. Eu também amo maquiagem, mas o que acontece? Existe momento para todas as coisas. Então, eu quero passar uma sombra que ela tem glitter e ela é maravilhosa, mas ela vai ter o momento certo, né? Então, a gente tem que dosar. O batom Sem escuro dúvida. também vai haver o momento certo para ele, enfim. Então, o que não é legal é as pessoas acharem que tudo bem a cara lavada, porque isso também causa uma impressão meio chata, porque às vezes a pessoa não teve uma noite muito boa, não dormiu muito bem. Às vezes a pessoa tá com, naquele dia, com algum mal-estar, dor de cabeça, alguma coisa, e aí ela está abatida. Então não custa, né? Um corretivozinho, uma Com basezinha, né? certeza. Afinal de contas, você está no seu ambiente de trabalho, você aparecer também desmantelado demais, a sua imagem fica bastante prejudicada. Então, até para É, quem não gosta de maquiagem e até para os homens também é importante isso, né? eu acho que a questão de você investir um tempo se arrumando, não precisa ser nada muito exagerado, mas um cabelo arrumado, para os homens uma barba bem feita, grande ou comprida ou curta, mas bem Ah, feita, cuidado. né, uma maquiagem bem feita, demonstra que você investiu tempo para se preparar para aquele dia, né? Isso traz uma credibilidade muito maior. E aproveitando, eu queria mandar um abraço para o Nelson, presidente da ABTT, Associação Brasileira de Tecnologia Têxtil e Moda, que está nos acompanhando e parabenizou, inclusive, o nosso conteúdo. Obrigada, Nelson. Um prazer ter você aqui com a gente. Temos aí 7 minutinhos, porque o tempo passa muito rápido quando a gente fala de moda, de imagem pessoal e de beleza. Então, Xi, para a gente caminhar já para o final, eu queria que você falasse para as pessoas mesmo quão importante é a gente entender a questão da imagem e continuar também de forma prática colocando como que a gente pode cuidar disso ou tomar gosto por isso. Eu estou vendo várias pessoas aqui falando que não gostam de maquiagem, mas a gente não quer complicar. A ideia é mostrar que tudo é possível, não precisa ser uma maquiagem super elaborada, uma roupa super elaborada, mas que haja assim um cuidado com a estética e com a aparência. Exato. Tudo depende do que você quer com a sua aparência. Eu sempre brinco, né? Que lugar você quer ocupar no mundo, né? Que lugar você quer ocupar no mundo, você vai escolher. Então, de repente, o mundo vai te dar a devolutiva. E se ela não for legal para você, é sinal que alguma coisa está errada e você tem que mudar. Então, por exemplo, hoje eu tô maquiada. Nem parece que eu tô maquiada, mas é uma maquiagem para tirar um pouco de olheira, que hoje foi um dia pesado, de bastante trabalho. Foi uma segunda-feira, bem segunda-feira mesmo, Agitada. agitada, ou seja, uma basezinha, um batom claro, um rímel, alguma coisa assim já dá aquela coisa que acende, né? Coloquei aqui um brinco que ele tem, olha que legal, ele tem aqui umas cores, um quadriculadinho, investi nisso aqui. E o que que eu pretendo quando eu me mostro dessa maneira?
Será que para a live eu tenho que aparecer com todo o cansaço que eu tive no decorrer do dia? Não. Será que para a live eu vou ter que... Ai, meu Deus, vou ter que passar um batom escuro, vou ter que fazer uma... Não, eu tenho que estar com uma aparência de alguém que vai falar justamente sobre design de aparência, né? Afinal de contas, imagem pessoal é uma das áreas do design. E a importância que isso tem é muito grande, porque às vezes pode colaborar e ser assim uma fonte e um trampolim para todos os seus objetivos de vida. Ou às vezes, infelizmente, como a gente relatou aqui, às vezes é o contrário, né? Às vezes pode te prejudicar. E a partir do momento também que alguém diz eu não ligo para me arrumar, eu não ligo para minha imagem, naquele momento a pessoa também está dando uma declaração, né, sobre moda, né? Não deixa de ser, porque ela está dizendo que ela nega tudo isso, mas ela vai ter uma aparência e alguém vai fazer a leitura disso, né? Tinha uma amiga que se Exatamente. vestia com roupas muito antiquadas demais, tipo, pelo amor de Deus, né? Tem peças que são vintage, são bonitas, mas tem peças que, nossa, não dá, isso tá muito fora. Qual é a repercussão que isso pode causar? Por exemplo, a pessoa pode parecer alguém ultrapassado, uma pessoa ultrapassada demais, com ideias muito retrógradas. Tem tudo isso, né, Bruna? Não Com adianta. certeza. É exatamente isso. Aonde a gente quer chegar e que imagem nós queremos passar para chegar naquele lugar, né? Eu falo que a palavra-chave para mim é credibilidade. Como você vai passar a credibilidade com toda a autoridade, todo o conhecimento técnico que você tem, se você tiver uma imagem que não seja condizente àquilo, à sua essência, ao seu conhecimento e tudo mais. Então, eu acho que é extremamente importante as pessoas saberem como elas querem ser lidas, né? Isso mesmo, exatamente. Então comecem a prestar atenção, quais são as coisas que vocês querem da vida, né? O que vocês querem realmente colher como objetivo profissional, como crescimento. Foi assim que eu fiz a minha mudança, que eu era professora descolada, de franjinha, de bata, de sandalinha e tal. E o que aconteceu? Eu gostava muito de coisa de semente. E aí o que acontece? Eu tive intenções e para isso eu quis batalhar uma imagem que eu acho que naquele momento foi assim crucial para que eu pudesse chegar onde eu queria. E isso acontece com Isso é muitas muito bom. pessoas e vale muito a pena. As pessoas precisam se ligar mais nisso. E é muito bom quando as pessoas entendem, né, essa importância. Eu queria aqui, nós estamos quase encerrando já, infelizmente nosso tempo é muito curto, eu já deixo o convite para a gente fazer uma próxima live, porque tem muito conteúdo. E quando eu levantei os tópicos, eu falei, Xi, dá para fazer um curso, porque é muita coisa. Então, Nossa, super aproveitando esse legal. assunto, e o pessoal gostou bastante, fiquei muito feliz, foi um prazer. E aproveitando, eu queria destacar para vocês que eu criei esse ano um manual de conduta para profissionais de eventos que fala um pouco sobre imagem e sobre postura. Então, vocês conseguem encontrar no meu site, que é www.bcardosoeventos.com.br. E eu queria que você falasse, Xi, sobre os seus cursos. Você está com algum curso com inscrição aberta agora? Como que tá? Tem um curso que vai começar em novembro, que é imagem pessoal. Eu não tinha intenção de lançar mais um esse ano, porque esse ano eu fiz muitos, mas a gente vai ter mais um devido aos pedidos, às pessoas procurando. Então, Que é um bom, curso então as que, pessoas estão entendendo a necessidade, né? sim, com certeza. Pessoas que querem trabalhar nessa área e pessoas que querem para si mesmo, querem aprender a, a se vestir melhor, enfim, encontrar a sua aparência ideal, enfim. Então, agora em novembro, a gente vai ter aí uma turminha nova. Quem quiser saber mais, pode seguir lá. Eu sou Maria Alice Ximenes, né? Maria Alice e o Ximenes com X e S. E eu tenho também o Birô Moda Mercado. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui para vocês, porque esse já é mais complicadinho o nome. Não é um nome em português, né? Então complica um pouco mais para as pessoas. Ele Mas lá misturou. dá para acompanhar todos os cursos, tudo que for aberto de inscrições. Você tem vários temas, né, Chi? Não só a parte da imagem pessoal, mas vários temas que você aborda nos cursos, né? Sim, sim. Agora está rolando, por exemplo, planejamento de coleções. Tem o curso da sua xará, da Bruna Lacerra, que é o curso Como Ler a Moda. Vou aproveitar, vou colocar aqui também o Insta dela, que também é muito voltado para a Legal. área de comunicação. Vamos ver se dá tempo.
Vou ser bem Vamos, temos rapidinho. 26 segundos. Bom, enquanto você coloca, eu vou aproveitando para agradecer a sua presença. Foi um tema muito legal de conversar, foi muito à vontade, muito natural. Agradeço muito a participação de todo mundo, a gente teve bastante interação. Claro, não dá para falar de todo mundo o tempo todo, mas o que a gente conseguiu foi encaixando. E você tem 6 segundos para se despedir, Chi.